A Assembleia Municipal do Funchal discute amanhã o último orçamento deste mandato autarquíco e, por conseguinte, é tempo de fazermos alguns balanços sobre a atividade desta variação e o desempenho que tem tido ao longo deste mandato. E o balanço principal, ou a frase, a caracterização principal que se pode fazer em termos da atuação desta variação é de que este projeto de mudança revelou-se uma profunda e absoluta desilusão em relação à gestão dos destinos da cidade. Sem querer ser demagógico, podemos dizer que é um fracasso a todos os níveis. Temos uma cidade que, tendo evoluído ao longo destas últimas décadas, ela parou no tempo. É uma cidade que está afetada ao abandono. É a opinião geral de que isso acontece, embora muitas vezes não se consiga depreender das notícias que lemos ao longo dos tempos. É uma cidade que tem sido governada com displicência e desleixo por parte dos seus responsáveis. Temos uma cidade mais suja, mais caótica, mais desorganizada e, diria mesmo, desfigurada em relação àquilo que estávamos habituados. E isto prende-se com uma situação que é uma governação que é feita sem brio, sem competência nos aspectos mais básicos da gestão da cidade e sem qualidade. E dava dois breves exemplos relacionados com a mesma gestão. Em primeiro lugar, por exemplo, temos a questão da rede viária municipal, que ao longo destes 3 anos não teve qualquer tipo de intervenção. E não existe neste momento nenhuma rua, estrada e mesmo beco que não careça de uma intervenção urgente, dado o seu estado de degradação. O mesmo se aplica à rede municipal de água potável, em que, segundo dados que são públicos, os recordes em termos de perdas e desperdícios foram batidos por esta gestão. Tudo porque nem sequer houve a preocupação de efetuar a manutenção daquilo que já existia. Um dos objetivos e uma das promessas feitas por esta governação da mudança foi a aposta nas pessoas. E para isso lançaram, por exemplo, e esta é a outra situação que eu queria referir, lançaram 6 programas de apoio social. Dos 6 programas de apoio social, a adesão é praticamente nula. Para terem uma ideia, apenas 600 pessoas, num universo de mais de 100 mil pessoas residentes no Funchal, estão abrangidas e estão a beneficiar destes programas. Porquê? Porque os programas foram construídos de forma a que a possibilidade de acesso das pessoas fosse reduzida ao mínimo. Tanto é que todos os 6 programas que foram lançados estão neste momento em revisão no que diz respeito aos critérios de atribuição dos mesmos benefícios. E ainda assim, aqueles que mostram alguma movimentação e dinâmica, mesmo esses, estão neste momento a atravessar situações que eu diria, não fosse os problemas das pessoas, não fosse a gravidade da situação, diria caricatos. Por exemplo, o programa de apoio aos medicamentos, que faz com que as pessoas possam ter um apoio na aquisição dos medicamentos. As pessoas dirigem-se às farmácias com os cartões que lhes são atribuídos e os cartões, há mais de 6 meses, os cartões apresentam mensagens que não estão autorizadas. E, portanto, esta situação já acontece há vários meses, já foi admitido inclusive pela vereadora do Pelouro e nada ainda foi feito para resolver o problema. Ou seja, as pessoas na prática são beneficiárias, mas depois, na teoria são beneficiárias, mas depois na prática, ao se dirigirem às farmácias, não podem ver os seus problemas resolvidos. Em jeito de conclusão, eu diria que a mudança prometeu que o Funchal seria a melhor cidade para se viver, a melhor cidade portuguesa para se viver, e aquilo que nós constatamos ao fim de 3 anos de mandato e a 1 ano da conclusão desse mesmo mandato é que essa promessa falhou redondamente e que este orçamento que vai ser apresentado, vai ser debatido e discutido amanhã na Assembleia Municipal é apenas a última etapa de um percurso descendente e de uma regressão que o Funchal tem vindo a sofrer desde que a mudança tomou conta dos destinos da cidade. O PSD vai votar contra então o orçamento? O PSD reserva a posição formal, mas pelas palavras que eu aqui
referi, é óbvio que não podemos estar de acordo com o orçamento, porque os mandatos resumem-se, não se podem resumir apenas a um ano. Os mandatos são de 4 anos, isso foram 3 anos de nada a fazer, e este orçamento é exatamente uma cópia dos outros, uma mão cheia de promessas que nós, de acordo com a experiência dos últimos 3 anos, vamos vê-las não realizadas como aquilo que aconteceu. E, portanto, a nossa posição não pode ser de apoio a um orçamento e a um plano e opções de um plano que mais não são do que uma mão cheia de nada. Mas é um voto contra ou uma abstenção? A abstenção é uma não posição e nós estamos vigorosamente contra este orçamento e contra estas opções. Não contra a forma como ele é feito, porque isso tecnicamente também não há muito para onde fugir, mas como somos contra estas opções e não vemos nenhuma alteração, nem nenhuma forma de inverter este percurso descendente que eu referi há pouco, não podemos estar a favor de um orçamento com este conteúdo e com estas opções.